posso dizer aqui onde é que trabalhava. Sim, não, Esteve não. na banca e num cargo muito confortável. Há quem se calhar não saiba que Sua Excelência esteve na banca. Sim. Num cargo muito confortável, uma posição mesmo... Da mais alta. Exatamente, a conduzir viaturas de grande gabarito. Entretanto, abriu mão deste conforto. E atenção, esta coisa de abrir mão. Uma coisa é, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma proposta de trabalho para trabalhar numa empresa que eu aprecio. Abrir mão do meu emprego atual para uma empresa melhor não é muito sacrifício. Não é sacrifício. Não é sacrifício algum, é uma promoção. Mas no seu caso não foi promoção. Não. Abriu mão de uma vida confortável, acreditou, portanto, no seu contributo político para mudar. Como é que um jovem abre mão? Não vamos aqui falar de números, mas se eu vos disser quantos zeros tinham no salário, para depois entrar numa política incerta que ainda não tinha o nome que tem, porque o nome Venâncio Mondlane é um nome que foi construído ao longo dos anos, mas vamos dizer, a maturidade, o reconhecimento deste nome é muito atual. E como é que teve esta coragem? Não, claro, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu nunca fugi disso. Eu nasci numa família de classe média, digamos assim, né? Apesar do conceito de classe média ser um conceito discutível em Moçambique. Certo. O meu próprio pai, eu nunca escondi isso, que era um membro sénior do Partido Frelimo. E o meu pai foi, digamos assim, o mais alto responsável da maior seguradora do país durante muito tempo. Portanto, eu, em termos materiais, em termos financeiros, quer dizer, eu não tive problemas em relação a isso na minha vida, não é? Mas esse foi o meu primeiro passo, quer dizer, primeiro foi romper com o Partido Frelimo, porque toda a gente era da Frelimo em casa, meu pai, minha mãe, toda a nossa família, até começou em casa? Até o meu avô que me levou a ter o primeiro cartão da Frelimo. Eu não tive cartão porque eu quis. Alguém pegou em mim, pôs-me em frente de uma máquina de fotografar, tirou-me foto, disse que você é membro da Frelimo, quer dizer, eu fui assim. Então, toda a minha volta era Frelimo. Mas naquele momento que foi tirada essa foto para ser membro da Frelimo, até aquele momento, mas não havia nada de errado até aquele momento? Não havia nada de errado. Eu, para dizer a verdade, que era todo mundo, a minha volta, meus irmãos, meus amigos, minha família, era todo mundo da Frelimo, portanto, era natural. Então, a primeira questão que se coloca para mim foi romper com isso. E não foi romper para ir à política, foi romper nos comentários que eu fazia. Portanto, eu era comentador, portanto, fui primeiro na Miramar, depois passei da Miramar, passei na TIM, na altura que a televisão agora parece que está um pouco na crise. E eu começo a fazer comentários de acordo com aquilo que eu disse, ser escravo da verdade e da justiça. E eu ainda era membro do Partido Frelimo, mas eu fazia comentários que tinham a ver com a justiça e com a verdade. E tive problemas muito sérios com o próprio partido. Aproveito agora a revelar uma coisa, em primeira mão. Sobre a entrevista? Posso fazer uma revelação sobre a entrevista bombástica aqui? Sobre a entrevista? Não sobre a entrevista, mas sobre o meu rompimento. Olha, eu vou fazer uma revelação aqui gritante, vocês não vão imaginar. Primeira vez que eu tive um problema bastante sério em ter rompido com a Frelimo, mas não que tenha deixado de ser membro. Rompido em que sentido? Eu não era yes man. Eu apontava as coisas, eu falava de acordo com as pesquisas que eu fazia, porque eu sempre gostei de ler os dossiês, perceber as coisas, fatos, números, e eu percebia que a Frelimo, afinal de contas, que eu entendia a Frelimo como uma espécie de algo perfeito, entendes? Imaculado. E eu percebia que a Frelimo, afinal de contas, era o principal difusor da perdição do país. Então eu começava a divulgar. Mas de onde é que veio esse despertar? Começava a divulgar essas coisas, começava a falar dessas coisas na televisão, quando me tornei comentador. Vocês imaginam, eu fui chamado como membro do Partido Frelimo para o Comitê Central às 21 horas. Para ir justificar porque que eu tinha aquele tipo de posicionamentos. E quem me chamou nessa altura, vocês nem vão acreditar. A pessoa que me chamou chama-se Edson Mopapa. Né? Porque eu trabalhava, nessa altura havia um projeto lá da Frelimo que chamava-se Ligação entre Partido e Sindicatos. Então eu estava dentro desse projeto. Então o Edson Mopapa me chamou para uma reunião às 21 horas no Comitê Central para questionar como é que um membro do Partido Frelimo, o atual responsável do diálogo do COT. Então, por que um membro sénior, um filho de um membro sénior do partido, como eles diziam que cresceu com a base da Frelimo, como muitos gostam de dizer isso, e com um futuro promissor, como é que fazia comentários como aqueles? Eu fui uma das primeiras pessoas neste país a criticar a chamada Revolução Verde, que se falava tanto na altura da Revolução Verde, no governo do presidente Kibuza. Falava-se tanto da Revolução Verde como se fosse
uma coisa perfeita, como se fosse a panaceia para todos os males. Eu fui um dos primeiros jovens que analisou e detalhei os erros graves que haviam naquele grande programa da Revolução Verde. Então, ele questionou-me isso. E tivemos uma discussão muito séria, que eu até saí e ele bateu uma porta com a cara e tudo mais. Então, mas eu ainda era membro do Partido Frelimo nessa altura. E depois decidi com o tempo romper com o Partido Frelimo e ir para um projeto político, entrar na política ativa a partir de 2013. Vocês não imaginam as reuniões que eu tive, os meus tios, amigos dos meus pais, eu tive reuniões infindáveis a tentarem me demover disso, mas eu sempre fui firme em relação a isso. E todos diziam, tu tens tudo para brilhar na vida, tu tens tudo para seres uma pessoa muito sucedida, como empresário, como político, como o que tu quiseres, porque tens um apoio aqui de muita gente e tens uma história forte dentro do partido. Para Clemente Carlos, que não tem esse histórico no partido, sim, é fácil para mim, por exemplo, ser jornalista ativista, apartidário e seguir o meu rumo. Mas para alguém que nasceu numa família já com um caminho político aberto, porque eu quero arriscar dizer que hoje em dia já devia ter tido uma pasta ministerial, já devia pelo menos ter tido algo assim palpável, portanto, pelo caminho do Partido Frelimo. O que é que lhe deu a certeza ou esta convicção? Ou pelo menos esta ousadia de ir para um lado incerto? Porque, na verdade, ir à oposição, principalmente quando falar de cerca de 16 anos atrás, não, 13, 2013, 2026 são 13 anos. Há 13 anos atrás, o que lhe deu essa convicção de que podia tomar este risco? Olha, Clemente, eu vou dizer uma coisa. Eu estive aqui a falar contigo sobre uma teoria que eu, o meu atividade pessoal, o meu atual atividade, nós criamos. Nós dissemos assim que é possível prever fatos químicos, é possível prever fatos físicos, biológicos ou qualquer outro. Fatos políticos e fatos sociais, o desfecho desses fatos são sempre uma incógnita. São sempre um mistério. E eu digo-te uma coisa, a vida de um ser humano, ela pode ser dependente da comida que tens na mesa hoje, do dinheiro que tu tens no bolso, do emprego que tu tens. E você pode estar muito dependente disso. Mas o dia em que você descobrir o teu propósito de vida, porque o grande problema que existe aqui, muitos jovens que andam aí, estão com oposição, não sei o que, chamam de bajuladores, não sei o que, muitos deles não têm culpa, é que muitos deles ainda não descobriram o propósito da vida. Portanto, eles nasceram num certo tempo, eles acreditam em certos valores, muitos deles ligados a valores materiais, que passa por ter uma casa, por ter um salário, por ter um carro, por ter uma esposa, por ter show-off, por comer bem, por não sei o quê. Todos eles estão a viver uma vida que eu chamo da vida do boísmo. O que é a vida de boísmo? A vida do boísmo é aquela vida do boi. O boi, quando ele nasce, ele já tem uma vida predeterminada na vida biológica, que é, ele nasceu, beber água, comer, ir ao estábulo, dormir, acordar, reproduzir. Mas nada. É a vida biológica, a vida do boísmo. Então nós temos muitos seres humanos que estão a levar também a vida como de um boi, que é a vida de comer, beber, divertir-se, dançar, passear, ir para casa. Essa é uma vida também biológica. Mas onde é que tua vida começa a ganhar sentido? Quando você consegue descobrir o propósito da tua vida. Isto é, você veio ao mundo, cada pessoa que está neste mundo tem um propósito. É por isso que dois gêmeos, eles podem ser parecidíssimos no aspecto exterior, eles podem comer a mesma coisa, eles podem beber a mesma coisa, podem ir às mesmas escolas, podem passear pelos mesmos lugares, mas eles têm personalidades diferentes, eles têm mentalidade diferente, eles têm missões diferentes, eles têm propósitos diferentes, eles têm histórias diferentes. Então, aí que começa o prazer da vida e o sentido da vida. Quando você sai da simples vida biológica, que tem a ver com dinheiro, com salário, com esposa, com casa, e você passa para a vida da missão social, da missão histórica, do propósito. Então, quando você descobre
que você tem um certo propósito e você tem clareza do seu propósito, não é nada difícil abdicar do emprego. Não é nada difícil abdicar de um partido. Não é nada difícil. Eu tive em 2 mandatos no Parlamento como relator. Veja só, eu era parte da direção da bancada no primeiro mandato, era parte da direção da bancada no segundo mandato. Eu renunciei, eu nunca cheguei ao fim do meu mandato no Parlamento, porque eu sentia que a minha vida estava sendo conduzida para um trajeto que era contrário ao propósito que eu tinha me disse, digamos, sujeito, o que eu tinha descoberto para mim, para a vida. Então, se alguma coisa estiver para matar o teu propósito de vida, então você tem que matar o que quer matar o teu propósito. Okay? É como já dizia Jesus. Jesus dizia assim: se o teu olho te faz pecar, então você arranca o olho. Se a tua mão te faz pecar, corta a tua mão. Então, se há coisas neste mundo que te vão fazer perder o propósito, então antes de matarem o teu propósito, você tem que matar aquilo. Se é um mandato no parlamento que quer matar o meu propósito, então eu mato o mandato. Se é um emprego no banco que quer matar o meu propósito, eu mato o emprego. Se é, digamos assim, a boa vida, amigos, festas que querem matar o meu propósito, então eu mato as festas, eu separo-me dos amigos e eu persigo o meu propósito. Então, em resumo, para mim, vou dizer uma coisa, eu passei situações difíceis quando larguei o Parlamento. Eu não tinha salário, eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu fui para uma vida que é uma incógnita, fui para uma vida que era uma interrogação. Mas uma coisa que eu estava cheio dentro de mim, eu estava cheio do meu propósito, que é uma energia indescritível, uma coisa invisível, mas que te dá uma força, dá-te uma coragem, que é uma coisa que eu próprio até hoje quero compreender isso. Então, eu digo-te uma coisa, Clemente: se tu souberes que o teu propósito é ser ativista e o teu propósito é lutar pelo teu próprio povo, não existe emprego nenhum, Clemente, que te vai fazer sentir remorso, que te vai fazer sentir frustrado, porque você descobriu que, afinal de contas, por que razão é que Deus te colocou na barriga da tua mãe durante 9 meses? Deus permitiu que todas as tempestades que queriam acabar contigo lá naquela barriga fossem travadas e que depois de 6 meses viesse esse milagre que é o Clemente. Porque ele não veio ao acaso. Você não fica 6 meses numa barriga ocasionalmente. Você fica 9 meses. Fica 9 meses numa barriga, porque há um propósito, há uma missão histórica, há uma missão social a cumprir. Então, se você não descobrir, você vai levar a vida tal e qual um boi. Vai levar a vida como se fosse um animal de estado. Este é o conceito de boísmo. Sim, o conceito de boísmo. Então, para mim, eu simplifico tudo. Nem vou muito falar sobre isso, as condições que eu passo. Eu não tenho salário há 3 anos, mas eu não estou preocupado com isso. Já nem falo sobre isso, porque não há nenhuma fome, não há nenhuma aflição, não há nenhuma falta de dinheiro, falta de material, não há nada neste momento que me toque, que possa me demover do meu propósito. Não existe. É por isso que eu já fiz uma live uma vez, dei uma entrevista, acho que há uns 3 anos atrás, que eu denunciei que eu não quero voltar a fazer isso, porque as pessoas depois sentiram-se ofendidas comigo. Eu falei de nomes, de pessoas que tentaram me corromper, que vieram com propostas de dinheiro para mim. Eu disse claramente: meu amigo, eu não acredito que existe uma determinada montante que me possa fazer vacilar. Porque ele disse: mas depende, se eu duplicar o dinheiro, se eu triplicar o dinheiro, será que você vai se manter firme? Olha, eu, neste momento, meu amigo, o amor, a convicção e o sequestro, se me permitires isto, a forma como o meu propósito me sequestrou, eu já não tenho hipótese nenhuma de ser resgatado. 10 bilhões de dólares, leva a sua família, vai ficar nos Estados Unidos, que tal? Não, 10 bilhões de dólares talvez levaria para aplicar num projeto social grande para Moçambique. Qual seria? Moçambique, por exemplo, agora está a precisar aquilo que é o grande projeto que eu apresentei e que eu acho que é a questão fundamental para o desenvolvimento de Moçambique, que eu chamei da conectividade física de Moçambique, certo? Que é a ligação de Moçambique entre Maputo até Cabo Delgado.
E essa ligação, não só com o comboio de alta velocidade, que toda a gente já copiou agora, a Matrombadas também já copiou, o governo atual também já copiou o meu projeto, mas não é só uma questão da ligação da linha férrea a partir de um comboio de alta velocidade, mas aquilo que eu chamei também da conectividade digital, que é a partir da fibra óptica ou banda larga, nós também podemos trazer também a conectividade a partir dos meios tecnológicos. E esses meios tecnológicos também haviam de ajudar uma coisa importante que é a educação. Porque nós haveríamos, ao longo da linha dorsal de Moçambique que liga Maputo ao Cabo Delgado, depois teríamos um ramal que a partir ligar a zona oeste e este de Moçambique, por exemplo, podia ser a partir de Tete, Zambésia, Sofala, atravessávamos ali um ramal que ia levar a conectividade digital, física e digital também para a parte transversal do país. Mas também, a partir da fibra óptica, nós haveríamos, por exemplo, parar e acabar de uma vez por todas com os tais chamados os livros gratuitos, que não são gratuitos, que são uma desgraça total. É um erro, é um crime educacional que está sendo cometido em Moçambique com aqueles livros. Hoje em dia não precisamos daqueles livros, são inúteis. Nós o que precisamos hoje é levar tecnologia, trazer conhecimento atualizado a partir das plataformas digitais. Hoje, o que as crianças precisam hoje é ter tablets. Nós temos que introduzir os tablets. A partir dos tablets, eles têm não só os livros curriculares do nosso sistema, mas também têm um mundo aberto para outro tipo de conhecimentos. Porque hoje nós queremos formar pessoas para serem competitivas. Com aqueles livros físicos que a gente está fazendo, a gente não forma ninguém para ser competitivo. A gente não forma ninguém para ser inovador. A gente não forma ninguém para ser empreendedor. A gente não forma ninguém para ser autônomo. A gente está a formar mais uma vez um conjunto de cobaias, de pessoas pura e simplesmente com conhecimento enciclopédico para decorar, atrasados. Aqueles livros que a gente anda a distribuir nas escolas, hoje, para aquilo que é o mundo moderno hoje, é um método de ensino que tem 300 anos de atraso. Então, nós estamos digamos assim, envenenar as nossas crianças com métodos arcaicos, ultrapassados, que já não deviam ser mais usados. Então, com este método, com este investimento que eu estou a falar, nós levamos o conhecimento atualizado, atual, inovador, para as crianças em tempo real. E é isto que as crianças precisam fazer. Na minha provocação, dos 10 bilhões de dólares... Era para fazer isso. Investia isso no seu país. Investia isso no país, não em mim. Vou fazer uma pergunta que não sei como é que vai responder. É daquelas perguntas que muitas vezes o entrevistado provoca o entrevistador e diz como vou responder se não sou eu, mas eu quero fazer essa provocação. O que é que faz se por um lado abdicou do seu emprego, da sua trajetória política e tudo, por um lado temos pessoas a abdicarem daquilo que têm para defender toda uma nação? Explica-me agora como é que funciona o mindset, não é? A mente, a mentalidade daquele que até não abdica porque não é dele, mas aquele que rouba o pouco que pertence ao pobre para fazer de si. Nós temos pessoas em Moçambique a viverem a francesa, não é? Que vivem num luxo extraordinário. Se calhar aqui onde estamos, isto aqui deve ser a pior miséria para estas pessoas, mas pese embora estejamos em parte incerta. Mas a minha pergunta é, são felizes com isso? Não, mas eu gostava de saber entender um pouco esse mindset. O que é que faz alguém? Porque uma coisa é abdicar do que eu tenho, eu só abdico daquilo que é meu. Mas o que é que faz alguém roubar da boca do pobre e querer viver ele sozinho este luxo demasiado? Olha, há várias formas de responder isso. Eu posso responder do ponto de vista ético, não é? E do ponto de vista ético, eu acho que toda a gente está de acordo que isso representa, digamos assim, uma disfunção ética. Quer dizer, o ser humano em si, ele quando foi feito, já existem dentro de nós determinados códigos éticos que estão plantados em nós. É por isso mesmo que, Clemente, eu estava a contar uma história dos bandidos, dos que roubam, dos que estupram, dos que assassinam, as gangues, as quadrilhas. Apesar de serem assassinos, de serem ladrões, de serem violadores, eles dentro da sua própria quadrilha têm um código ético. Tu sabes que o pior crime numa quadrilha que pode ser cometido, sabes qual é? É o próprio crime. O crime é para eles executarem um crime
fora da organização. Não dentro. Dentro da organização, o crime é o pior pecado que pode ser cometido. Por Imperdoável. exemplo, roubar dentro da sua própria organização criminosa é um crime mortal. Você é decapitado. Então significa o quê? Que todo ser humano, seja ele intelectual, seja camponês, seja ele bandido, seja ele insurgente, seja polícia, seja padre, seja pastor, seja profeta, todos estes aqui nascem com um código ético dentro de si, que está gravado na nossa alma, está gravado no nosso espírito. Então, estes indivíduos que dentro de uma sociedade rouba da sociedade para ele viver com ele e a sua família, não tem diferença com as organizações criminosas, que elas também roubam para distribuir entre os elementos da gangue. Mas as organizações criminosas, como eu disse, pelo menos eles têm um código ético que não permitem se roubar dentro da sua própria organização criminosa. Ok. Então, quando este indivíduo que é dirigente ou que tem oportunidades de ter acesso aos meios do Estado, meios privilegiados, e usa esses meios para delapidar o pobre, roubar do pobre, significa que este indivíduo tem uma disfunção ética. É uma área que não é muito trabalhada hoje. Nós, quando falamos hoje de doenças, a gente fala de doenças mentais para os psicólogos, levamos para os psiquiatras, por aí fora, mas nunca se fala das doenças éticas. Então temos que começar talvez a trabalhar um pouco agora nas patologias éticas. Há pessoas que eticamente estão doentes. O que é uma doença? Uma doença é o funcionamento anormal de um sistema ou de um organismo. Então significa que esses, como seres humanos, do ponto de vista ético, a noção do bem e do mal nele está desconstruído. Ok. Então são pessoas doentes que, na verdade, eles precisam de ajuda. Acha que não tem... Sim. Acha que Esse é o primeiro. não tem paz? Falou aqui da questão de Essa é a paz. primeira parte, a parte ética. Mas agora, eu, se me permitir, eu sei que muita gente não gosta muito de falar sobre isto, mas também há outro problema espiritual. Né? Eu não vou me alongar muito aqui, porque as pessoas evitam falar sobre isso. Mas é um problema espiritual. Qual é o problema espiritual? O que quer dizer? Neste mundo, significa que há uma constante luta entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Então significa que nós temos o livre-arbítrio, que nos permite o quê? É nas grandes forças entre a luz e as trevas que nós não temos uma força suficiente para lutar contra as trevas, nem temos uma força suficiente para, digamos, nos posicionarmos perante a luz. Mas há uma coisa que nos é dado como livre-arbítrio, uma coisa que depende do ser humano. O ser humano tem dentro de si um poder de poder selecionar se ele quer ir para as trevas ou se ele quer ir para a luz. E aqueles que querem ir para as trevas vão à vontade e vão roubar, vão sequestrar, vão humilhar, vão perder votos e ainda matar aqueles que querem reivindicar sobre os próprios votos, porque esse caminho parece um caminho fácil, doce, um caminho agradável, mas é um caminho doente, é um caminho da doença, da disfunção ética. Mas há aqueles que podem preferir ir para o caminho da luz, que é o caminho em que você tem uma mala de $1 milhão à tua frente e você pega a mala e devolve porque diz que isso não vem do meu trabalho. Certo. E te chama uma treco, não tens os carros de alta gama, não tens grandes casas, mas aquilo que eu disse, nesse caminho você está a fazer um legado, você está a se tornar um ativo histórico, você está a se tornar um ativo social. Então, aqui há estas questões, há um problema ético com esses corruptos e é um problema espiritual muito grave está com eles. Por isso que eu digo que não é possível ter paz. Porque quando é que tu tens paz e que depois te dá o sentimento de felicidade? A paz, ela só pode ser produto da tranquilidade que você tem no teu espírito, conjugada com a tranquilidade que você cria no teu meio. Ok. Então, quando se conjuga a tranquilidade do espírito do Clemente com a tranquilidade do meio que o rodeia, cria a paz e cria a felicidade, certo? Cria o sono bem dormido, cria bons sonhos, cria revelações, cria ideias criativas. É isto. Então, se você tem aparentemente paz
porque você roubou, tem as contas cheias, mas no teu meio o meio que te rodeia está aflito, está em dor, significa que é impossível haver um alinhamento dos dois meios. O meio externo e o meio interno não estão conjugados. E se eles não estão conjugados, não há paz, não há felicidade, não há de forma, eu garanto, eu isso digo de forma sincera, certa, sem nenhuma dúvida. Todo aquele que vive roubando o povo, todo aquele que vive roubando o seu país, não tem paz, não é possível ser feliz e ter uma vida totalmente desorientada e vive a vida do boísmo, que é a vida como um animal de um estábulo, porque não tem propósito, perde a sua missão, perde o sentido da vida pelo qual ele foi trazido para o mundo. Há muitos corruptos hoje que ele foi trazido ao mundo com a missão de vir ser um pastor, com a missão de vir ser um professor, com a missão de vir ser um contabilista, com a missão de vir a ser, por exemplo, um ativista. Desviou do seu caminho. Ele perde-se nisto porque pura e simplesmente arranjou uma nhonga, arranjou uma bolada. E digo-te uma coisa, todo aquele que ainda não encontrou o seu propósito de vida, que ainda não descobriu a sua missão e que está desalinhado com aquilo que Deus preparou e lhe programou para vir fazer, esse indivíduo não é feliz, esse indivíduo não está em paz, esse indivíduo vive um tormento e esse indivíduo vive no piloto automático. Okay. O que é viver no piloto automático? É uma vida que você leva como se você fosse um robô. Deixa a vida se levar. Você não tem consciência da própria vida. É aquilo que chamamos dos mortos-vivos. Né? Os mortos-vivos, o que é isso de morto-vivo? É que você não tem consciência do seu dia a dia. Você não tem consciência dos passos que você está a dar dentro da história que você tem que cumprir. Então, muitos mortos-vivos andam aí em grandes máquinas. Muitos mortos-vivos andam em grandes mansões. Muitos mortos-vivos andam em grandes empregos. Então, a grande questão que se coloca é a seguinte: quantas pessoas estão a viver uma vida plena em Moçambique? E esta pergunta que eu também aproveito de fazer para você que está aí em casa. Analise a sua vida, faça uma introspeção da sua vida, vai para o espelho, analise a sua própria vida, entra no fundo da sua própria alma e pergunta a si próprio se você está a viver uma vida de propósito, se você está, de fato, a cumprir uma missão pela qual você foi criado, se você está a viver uma vida que traz tranquilidade a ti, a tua família e ao teu meio, se você está alinhado dentro de si e fora de si, se há um alinhamento entre a tranquilidade interna e externa. Se há esse alinhamento, se não há esse alinhamento, reveja a tua vida. Reveja, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Você roubou, você foi corrupto, você foi assassino. A tua vida não está perdida por causa disso. Você pode, ainda tem uma solução. Você tem uma solução, você pode refazer tudo isso. Você pode reverter tudo isso e vir a viver os seus últimos anos de vida ser os mais produtivos que você já teve. O apóstolo Paulo, há uma coisa que em inglês que eu gosto muito, aprendi ainda foi ontem ou antes de ontem, diz assim, Damascus Moment, o momento de Damascus. Quer dizer, Damascus foi a cidade onde o apóstolo Paulo, né, ele foi apanhado com aquela luz incandescente, que ele caiu e perdeu a visão, ficou cego por 3 dias, em que não comeu, não bebeu. Aquele chama-se Damascus Moment, foi um momento de viragem, em que a vida dele mudou por completo, morreu totalmente aquele apóstolo Paulo, assassino, ladrão, perseguidor. E ele, os últimos dias, anos da vida do apóstolo Paulo foram altamente produtivos e mudaram o mundo. Então, um assassino, um ladrão, um corrupto, se passar por Damascus Moment, ele pode vir a ser uma grande, digamos, um grande incentivo, um grande ativador da próxima história do país. Ainda há aquilo, há esperança. Mas é preciso que eles se transformem, que se arrependam. E uma das formas de arrepender é aquilo que disse o pastor Marcos Chambuli, quando foi para aquele culto, o primeiro culto depois da tomada de posse de Daniel Chapo, em que convidou uma série de igrejas e não sei o quê, em que era o culto acho que era de perdão e arrependimento.
Então o pastor Marcos Chambulo disse, e Daniel Chapo estava lá, disse, olha, a primeira coisa que tem que ser feita antes de começar a orar, antes de falar de reconciliação, tem que devolver o que roubou. E logo a seguir, o Marcos Chambulo foi detido. Né? É aquilo, é Damascus Moment, é aquilo. Então, você que é ladrão, você que é corrupto, você que roubou, você que matou, você tem que passar por este momento de catarse. Você tem que devolver o que roubou. Você tem que devolver ao povo. Se você roubou essas casas que você roubou, esse dinheiro que você pôs nos bancos suíços, você tem que trazer esse dinheiro todo, investir no seu povo. Você tem que pedir perdão no seu povo. Você tem que se reconciliar com o seu povo e com a sua história. Aí sim, você vai encontrar o propósito da tua vida. E você é capaz de vir a ser uma das pessoas que toda a história vai se lembrar de si. Mas se vocês morrerem agora como corruptos, se morrerem agora como ladrões, se morrerem agora como assassinos, a história vai vos esquecer por completo. O único lugar onde você vai estar completamente lembrado é no inferno, ardendo ferozmente todos os dias. E já não há volta. E já não há volta. Excelência, eu vou fazer aqui algumas questões, mas estamos perto de 1 hora de tempo de live. Vamos deixar os nossos seguidores seguirem, portanto, com as suas atividades. Vamos mesmo fechar, mas eu vou fazer perguntas, talvez umas 3, 4, e vai ter que me responder cada uma delas em apenas 1 minuto, porque já estamos we're wrapping up, estamos a fechar. Portanto, we're wrapping out. Yeah, we're wrapping up. Então, primeiro, em 1 minuto, para aquele jovem que acha que está a ser esperto ao receber 5 mil para ser corrupto. Por exemplo, nós sabemos, temos eleições, sou um pouco suspeito para falar disto neste momento, mas pronto, temos eleições que até quem está fora, a própria União Europeia, fez um relatório, os observadores que estiveram em Moçambique, e falaram de que não foi justo. Portanto, o que tem a dizer este jovem que por 5, por 3 ou por 5 mil meticais prefere corromper? Qual é a sua mensagem em 1 minuto? Só 10 em 5 minutos. Ok, está bem. Para esses jovens, né, que se pode... Não, para esses jovens o que posso dizer a eles é muito simples. Que os 5 mil meticais, na verdade, não é bem uma fraude que estão a comprar. Eles estão a comprar a tua alma. Okay? Eles estão a comprar a tua vida. Eles estão a comprar a tua missão. Estão a comprar a tua personalidade. Estão a comprar a tua história como sujeito, como cidadão. Então, não é o problema da fraude em si. Agora é para você escolher se a tua vida tem preço, se a tua história tem preço, se o teu propósito tem preço, se a tua alma tem preço. Eu peço para refletirem nisso. Até que ponto é que a tua alma tem preço? Que se pode colocar a tua alma num dumbanengue? Já agora estamos a falar de dumbanengue. Se pode-se colocar a tua alma num dumbanengue? Se pode-se colocar a tua alma num leilão? Pergunta número 2. O que dizer àqueles jovens que dizem que não tem nada a ver com política, porque é assunto chato de pessoas mais velhas? Qual é a sua resposta? Não, a política não é assunto chato dos mais velhos, porque a partir do momento que você diz isso, que a política é assunto chato dos mais velhos, já está a fazer política, só que você não tem consciência. Então ninguém pode fugir da política, nem pastores, nem padres, nem apóstolos, nem freiras, nem santos, ninguém foge da política. Jesus Cristo, rigorosamente falando, também tinha consciência política. Então não há como você fugir da política, não se engane. A política é fundamental para as nossas vidas e a política é que determina a vida que te permite até ter uma opinião. Portanto, você não pode fugir da política, não te enganes a ti próprio. Para as pessoas que são servidores públicos, estão hoje numa posição, vamos dizer, de vantagem, onde há facilidades de ser corrupto, de roubar, e por outro lado podiam estar a contribuir para o país crescer. O que é que tem a dizer sobre estes jovens que se calhar não é governante, não é ministro, mas está numa posição que também lhe permite roubar e lesar o povo? Qual é a mensagem que deixamos? Porque não vamos só criticar a quem está a governar, mas para esse tipo de jovens ou pessoas, o que é que tem a dizer? Não, esses jovens é aquilo que eu disse antes, né? Ele tem que ter consciência de que ele é um agente histórico, ele é um agente transformador, ele tem uma missão. Quando foi colocado naquela posição,
era para ele cumprir os termos de referência daquela posição. Certo. A partir do momento que ele deixa de cumprir os termos de referência daquela posição, preocupado com a sua condição material, então ele deixa de ser um ser humano. Certo. Ele passa a ser, digamos, um animal. Ok. Ele passa a ser um boi, uma galinha, um coelho. Não é? Então deixa de ser coelho, deixa de ser boi. Seja ser humano. Em um minuto apenas um recado para o teu país. Ou para a Apenas, diáspora moçambicana também. Só queria agradecer imenso toda a força que estão a dar-me. Eu estou agora, como vocês sabem, com o julgamento, digamos, com o processo em análise no Tribunal Supremo. Provavelmente serei julgado no Tribunal Supremo, mas quero dizer que estou tranquilo. Penso que faz parte daquilo que são, digamos assim, as pedras, os pedregulhos e a cruz que eu tenho que carregar pela missão que eu decidi. Como eu disse, eu tenho consciência muito clara do propósito que Deus me levou a esta terra, da missão que eu tenho que cumprir. Então, ser julgado, ser preso, ser baleado, para mim são questões secundárias e transversais. A questão fundamental, o grande medo que eu tenho é um dia me corromper. O grande medo que eu tenho é um dia me desviar do meu propósito. Então, essa que seria a coisa que eu podia cair lágrimas, chorar e rebolar. Mas ser julgado, ser batido, ser sequestrado é normal. Então, eu queria também garantir a todos vocês que estão orando por mim, dar-vos a maior força. Não digo para pararem de orar, não digo para pararem de mas fiquemos tranquilos que temos que perceber que aquilo que se diz em inglês is a watershed moment in Moçambique. É um momento de viragem este mesmo julgamento. Ele tem que acontecer, porque há coisas que para acontecer tem que haver sempre uma ignição, tem que haver uma energia ativadora. Então esse julgamento é uma energia ativadora, é um catalisador para um novo momento histórico em Moçambique. E eu estou ansioso para ver esse novo momento para Moçambique. Certo. Excelência, muito obrigado por este momento, esta interação, esta conversa, que começou mesmo com vamos dizer, um momento de uma interação improvável. Entretanto, Obrigado. terminou como uma aula de sapiência. Tentei ler aqui alguns comentários, eram mesmo a louvar aquilo que esteve aqui a dizer. E para mim é uma grande honra ter tido esta oportunidade. Portanto, pessoal, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Quem está aí em casa, no meu canal, um forte abraço. Vamos lá, Clemente. Um forte abraço. Um forte abraço. Um beijo e tchau. Deus abençoe.